Olá, tudo bem com vocês? Nossa aula de ciências de hoje vai falar um pouquinho sobre o cultivo de plantas nativas, exóticas, medicinais e ornamentais. Professora, o que é isso, plantas exóticas, nativas? Lembra que nós falamos dos animais exóticos e animais nativos? Bem, com as plantas se dá a mesma coisa. As plantas nativas são aquelas que são comuns numa determinada região. Por exemplo, a gente pode dizer que aqui em Campo Novo, o ipê é uma planta nativa. Ele existe aqui na natureza, ele não foi trazido de outro lugar. As plantas exóticas são aquelas que não são comuns ao lugar, elas foram trazidas de outros lugares. Bem, nós estamos falando de plantas, né? Na casa de vocês, costuma-se cultivar alguma planta? Vocês têm plantas no quintal? Tem uma horta? Como que é aí? Vocês gostam de plantas? Tem árvores? Creio que vocês se lembram, mas o jardim da escola tem bastante plantas. Vou mostrar para vocês aqui as plantas, para vocês relembrarem como que é o jardim da nossa escola. E ele é bem arborizado, grama, plantas ornamentais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Quero falar um pouquinho para vocês sobre o Murilo. Murilo estava doente e ele recebeu uma receita de chá para melhorar. Olha aqui, Murilo acordou e já passava das 11. Sentia um mal-estar. Foi à cozinha beber água e viu o bilhete na geladeira. Olha o que estava escrito no bilhete para o Murilo. Filho, está melhor? A mamãe deixou uma sopa de fubá pronta na geladeira. É só esquentar. Vá até a horta e tire algumas folhas de boldo. Ferva uma xícara bem generosa de água e deixe as folhas lá descansando enquanto você come. Depois que amornar, tome. Se sentirá bem melhor durante a tarde, ok? Chego às 16. Beijos com amor. Bem, por esse bilhete a gente percebe que a mãe foi trabalhar e deixou um bilhete para o Murilo fazer um chá. O que será que Murilo estava sentindo? Indo para a mamãe deixar para ele uma receita de chá de boldo. Você conhece essa planta, o boldo? Na sua casa, será que tem o boldo? Alguém aí já tomou um chá para melhorar de algum probleminha de saúde? De onde vêm essas plantas? Plantas são remédios, será? Então aqui nós vamos fazer algumas perguntinhas. O que são plantas nativas e exóticas? O que são plantas medicinais e ornamentais? Conhece algum exemplo? Bom, creio que alguma coisa vocês já sabem responder sobre essas perguntinhas. Então, aqui nessa imagem, vamos ver aqui o que são plantas nativas, plantas exóticas, plantas medicinais e plantas ornamentais. Bom, as plantas nativas. O que são as plantas nativas? São as espécies, né, que fazem parte de uma determinada região. Por exemplo, cajueiro, nativo do Brasil. Palmeira do açaí, nativo do Brasil. Também de outros países como Colômbia, Equador. Tá? Então, plantas nativas são aquelas que elas pertencem àquele local. Elas não foram trazidas de outros locais. Agora, as plantas exóticas, o que elas são? São espécies que estão fora de sua área natural de origem. Elas foram trazidas pelo ser humano de outros lugares. Tá? Exemplo, rosa. A rosa é nativa da região asiática, ou seja, ela é exótica e cultivada em outras regiões do mundo, como o Brasil. Vocês sabiam que a rosa não é nativa do Brasil, não é brasileira? Ela foi trazida da Ásia. Tá? Então, as plantas exóticas são trazidas de outros lugares, introduzidas numa região pelos humanos. Tá? Agora, o que são as plantas medicinais? Lembra que o Murilo tomou um chá de boldo?
Boldo é uma planta medicinal. Ela ajuda na cura de doenças. Inclusive, os remédios, eles são tirados das plantas. Os remédios que a gente compra na farmácia, eles são tirados das plantas. Então, assim, as plantas medicinais, elas podem ser nativas e exóticas, e elas têm propriedades curativas. Então, delas podem ser extraídos, os compostos que fazem bem à saúde dos seres vivos. E olha aqui alguns exemplos de plantas medicinais. O boldo, a gente já falou, alfazema, gengibre, hortelã, erva doce, pitanga, louro, pimenta, alecrim, tomilho, tá? Então, as plantas medicinais, elas fazem parte da nossa vida. Com certeza, vocês já tomaram algum chazinho para uma dorzinha de barriga, alguma coisa assim, né? Agora, as plantas ornamentais. Elas também podem ser nativas ou exóticas, cultivadas pelo ser humano, pela beleza. Então, as folhagens, com ou sem flores, enfeitam os ambientes. Então, elas são para ornamentar. Elas embelezam os ambientes, como as bromélias, as orquídeas, plantas carnívoras, cactos, suculentas, aráceas. Então, existem plantas ornamentais lindíssimas. E aqui no pátio da escola tem algumas plantas ornamentais que eu vou mostrar para vocês, tá? Para vocês relembrarem. Eu vou deixar uma tarefinha para vocês. Se na sua casa tiver plantas, você vai tirar foto de uma planta ornamental e se tiver também de uma planta medicinal, tá? Vamos lá? Daí vocês mandam a foto lá no grupo para a gente ver que plantas que tem na sua casa.